Agora, com relação ao câncer, a moringa, todas essas partes da moringa demonstraram uma ação fantástica no controle do desenvolvimento de vários tipos de câncer. Ela inibe o desenvolvimento das células cancerosas e ainda induz essas células à apoptose, que é a morte espontânea delas. A célula entende que deve morrer e ela morre. Então, os extratos da moringa, eles induziram as células à apoptose. Isso é fantástico, principalmente para câncer no fígado e para câncer de pele. No caso da leucemia, também teve uma ação extraordinária, eu fiquei boquiaberto de ler, a morte de células degeneradas, né, que são as células cancerígenas, a morte dessas células num índice altíssimo. Então ela ajuda muito no tratamento da leucemia, facilitando o trabalho de outras terapias, de outros tratamentos que a pessoa está fazendo naquele momento, porque ela vai sim reduzir o número de células cancerígenas num processo de leucemia, seja a linfoblástica ou seja a mieloide, os dois tipos de leucemia têm uma ação fantástica o extrato da moringa. A moringa ainda apresentou uma atividade antioxidante. O que quer dizer antioxidante? Ela evita a oxidação das nossas células, do nosso material genético, que é o que causa a degradação. Então, com isso, ela evita o envelhecimento, evita que a gente adoeça, evita o surgimento de vários tipos de câncer por conta da ação do combate aos radicais livres, de evitar a oxidação do nosso material genético. Então, tomar a moringa preventivamente, utilizar ela na alimentação, tomar o chá da moringa todos os dias, é uma excelente atitude, uma atitude muito inteligente para evitar dezenas de problemas que podem acontecer por conta das oxidações, por conta dos radicais livres. Isso é excelente. As folhas da moringa. As folhas da moringa têm várias atividades muito importantes. Por exemplo, hipertireoidismo. Se você sofre de hipertireoidismo, que é o excesso de funcionamento da tireoide, a moringa tem a capacidade de regular as atividades da tireoide. Então, para quem tem esse problema do hiperfuncionamento da tireoide, ela é sim um regulador hormonal neste caso. Ainda com relação a vermes intestinais, as folhas da moringa são excelentes para expulsar vermes intestinais. Isso foi testado com vários tipos de vermes intestinais e os resultados demonstraram uma excelente ação de eliminação desses vermes. Ainda com relação a diabetes, pessoas que têm diabetes, que têm uma hiperglicemia, que têm um excesso de açúcar no sangue. Foi testado com vários tipos de hiperglicêmicos, pessoas com baixa hiperglicemia e pessoas com altíssima hiperglicemia. Bom, em todos os casos, ela regulou a quantidade de açúcar. O que quer dizer isso? Não é que ela jogou o açúcar lá para baixo, ela deixou no nível ótimo o açúcar, as folhas da moringa. E deixando no nível ótimo, por exemplo, no caso de pessoas que tinham uma hiperglicemia, uma diabetes muito elevada, teve uma redução de mais de 60% do índice glicêmico. Então, quer dizer, é uma redução muito expressiva, que eu acredito que nenhum remédio que tem aí comercial consiga fazer uma coisa dessa. Eu não sou diabético, não entendo muito da eficiência dos remédios para diabetes e tudo mais, mas eu posso garantir que com um resultado desse, as folhas da moringa são um dos medicamentos mais interessantes para o controle da diabetes. Com relação às inflamações, tanto as raízes quanto as flores da moringa tiveram uma excelente atividade anti-inflamatória, tanto contra inflamações crônicas, aquelas que, por exemplo, fibromialgia, artrite e tudo mais, que são inflamações que acontecem o tempo todo com a pessoa, quanto inflamações pontuais, como uma inflamação da garganta, uma inflamação de alguma parte do corpo específica naquele momento. Tiveram uma excelente ação, as flores e as raízes. Como antitérmico, ou seja, para baixar as febres, as sementes da moringa tiveram uma excelente atividade, elas são torradas, transformadas em pó e administrado esse pó para a pessoa que está doente e tudo mais. Ela tem uma excelente regulando o nível de temperatura do corpo, ajudando a baixar essa febre. E no caso de dor, né, no caso das dores, que também são decorrentes de inflamações, decorrentes de outra coisa, dor de cabeça e tudo mais, ou porque você tirou um dente, ou porque você fez uma cirurgia, no caso de dor, as folhas da moringa, o chá das folhas da moringa, teve uma excelente ação analgésica, reduzindo a sensibilidade à dor. No caso de alergias, processos alérgicos, seja num processo alérgico crônico, como por exemplo uma rinite alérgica que acontece durante toda a vida, uma alergia à lactose e tudo mais, ou num processo alérgico pontual, por exemplo, você sentiu um cheiro que te incomoda e você teve um processo alérgico naquele momento, por causa de poeira, de fumaça e tudo mais.
todas as partes da moringa tiveram uma excelente atividade no controle do sistema imunológico. Porque a alergia é o quê? É uma reação exacerbada do nosso sistema imunológico. Ele vai atacar o invasor e ele acaba causando mais problema do que solução. Então, o que acontece com a moringa? Ela equilibra o sistema imunológico, trazendo ele para um nível que é seguro para combater o inimigo que está entrando no nosso corpo, seja uma bactéria, um vírus, uma poeira, uma substância química, mas também não causa problemas alérgicos muito graves. Além disso, ela combate os processos anafiláticos. Então, quando a pessoa, por exemplo, tem um processo alérgico muito agudo, ela pode ter um choque anafilático, pode chegar até da parada cardíaca na pessoa. E a moringa, ela demonstrou uma atividade anti-anafilática nesses processos alérgicos. Para o uso tópico, ou seja, sobre a pele, as folhas da moringa transformadas em cataplasma, em plástico, compressa, banho, são reputadas na Índia como excelentes para tratar queimaduras, feridas, ou seja, como cicatrizante, e para tratar reumatismo, para tratar gota, processos inflamatórios das articulações, dos músculos e tudo mais. Foi testado o uso dela como cicatrizante. Foi feita uma pomada com as sementes da moringa, com as folhas da moringa e coisa e tal, feita uma pomada, e essa pomada foi utilizada em feridas, né, cortes, machucados e coisa e tal. E ela realmente acelera bastante o processo de cicatrização. Então, para cicatrização, se você tiver disponibilidade de moringa, um processo machucou, queimou, se feriu de alguma forma, o extrato da moringa pode ser excelente, tanto nessas formas mais básicas de aplicação, como construindo uma pomada, pode ser muito, muito interessante o uso da moringa. Sobre o sistema nervoso central, se você está passando por um momento de estresse, se você está passando por um momento de nervoso, se você está passando por um momento de ansiedade, a moringa, as folhas da moringa, todas as partes da moringa têm uma ação depressora do sistema nervoso central. Ou seja, ela reduz a atividade do sistema nervoso central, o que facilita muito o sono, o relaxamento, a gente fica mais calmo, mais tranquilo, vai dormir melhor, vai ter mais clareza para pensar nas coisas. Além disso, ela também trabalha no cérebro na produção de neurotransmissores importantíssimos para a nossa sensação de felicidade, de satisfação, de bem-estar, que são a dopamina, a serotonina e a epinefrina. Sobre o sistema reprodutor feminino, além daquela questão que a gente já falou sobre a toxicidade sobre o embrião, né, ela pode causar o aborto ou evitar que o embrião se fixe na parede do útero. Então, as mulheres que não querem engravidar na Índia fazem o quê? Tomam a moringa todos os dias, para que caso haja fecundação do óvulo durante o ato sexual, ele não vai se fixar na parede do útero, ele vai ser eliminado. Então, a gente pode considerar que seja mais ou menos como uma pílula do dia seguinte. Além disso, ela reduz a produção dos hormônios femininos, como a progesterona. Ela é reduzida a produção dos hormônios femininos, o que também causa um estado de infertilidade nas mulheres. Então, ou seja, menos hormônios femininos, menos produção de óvulos e tudo mais. Dentro desse contexto, a moringa sim tem uma ação antifertilidade para as mulheres, evitando, por exemplo, ajudando a evitar a gravidez e tudo mais. Na Índia ela é muito utilizada dessa maneira. Sobre o sistema respiratório, a moringa também trabalha o sistema respiratório e ela é muito reputada na Índia para o controle da asma. Então as sementes, a casca, a raiz e tudo mais é muito reputado para o controle da asma. E foi testado isso com pacientes asmáticos, era um grande número de pacientes asmáticos, todos foram testados com o uso, foi administrado neles a moringa, diariamente eles consumiam uma certa quantidade de moringa. Qual foi o resultado? Eles alegaram muito menos crises asmáticas, as crises eram muito mais brandas, a capacidade respiratória deles aumentou, então ela realmente tem uma ação muito significativa sobre o sistema respiratório, ajudando muito pessoas que têm bronquite asmática, que têm asma e tudo mais. Sobre o sistema excretor, então estamos falando de rim e tudo mais. Sobre o sistema excretor, ela tem uma ação de estimular, a gente já falou que ela é diurética, então ela aumenta a produção de urina, mas ela estimula o rim a eliminar oxalatos, que são substâncias que quando estão no nosso organismo, elas se aglomeram em cristais e formam pedras nos rins. Quando elas não formam pedras nos rins, quando elas não foram filtradas ainda, elas podem acumular nas nossas articulações, no líquido sinovial das nossas articulações e causar inflamações seríssimas que a gente gosta de chamar de gota ou de reumatismo gotoso. Então, para esses dois casos, pedra nos rins, ela é um excelente
profilático, ou seja, ela vai evitar a formação dos cálculos renais por conta da eliminação dos oxalatos. E quem tem problema de gota, ela também vai ajudar muito a aliviar as dores e tratar o processo da gota por também eliminar esse oxalato que não vai causar mais as inflamações nas articulações. E é isso aí, pessoal. Hoje falamos da moringa, uma planta magnífica, uma planta incrível. Se alguém tiver semente de moringa, manda para mim, que eu estou querendo plantar moringa aqui na minha casa. Pode me mandar, manda um e-mail para mim lá para autordapropriasaúde@gmail.com. Eu mando o meu endereço, manda semente de moringa para mim, que eu estou querendo plantar moringa aqui também. Achei maravilhoso. Meu pai tem um sítio que vai plantar no sítio dele 10 pés de moringa. Então, estejam comigo. Eu queria agradecer vocês mais uma vez pela audiência, por estarem aqui acompanhando o nosso canal. Se você achou importante e útil a informação sobre a moringa, dá um joinha aqui pra gente saber que essa informação chegou até você, que foi importante. Se você sabe de alguém que poderia usar a moringa e ter melhora na sua saúde, compartilhe esse vídeo, compartilhe essas informações também, para que mais pessoas tenham acesso a isso e mais pessoas possam se tornar autores da sua própria saúde. E não deixe de acompanhar o nosso canal, porque nós, em breve, vamos abrir uma incrível novidade para vocês. E você não pode ficar fora dessa. Esteja com a gente no canal Autor da Própria Saúde.